Meu nome é Ana Aragão, eu sou arquiteta e desenhadora do Porto. Eu situo o meu trabalho algures entre a arquitetura e a ilustração. Faço aquilo que eu gosto muito de chamar, na linhagem de tantos arquitetos que o fizeram antes de mim, arquitetura de papel. Eu estudei arquitetura no Porto e o curso foca muito no desenho e foi daí que provavelmente eu bebi tanto da relação entre a arquitetura e o pensamento através do desenho. Eu nunca fiz de facto arquitetura de verdade, tive uma experiência breve e depois decidi que o meu trabalho se situaria mais no campo da investigação. Estava a fazer o doutoramento precisamente investigando a relação entre a forma como representamos uma cidade e a forma como a pensamos e a projetamos, portanto, como é que o desenho é um instrumento político e um instrumento de ação por parte do arquiteto. E houve um momento nas aulas do doutoramento que eu comecei a desenhar coisas nos cadernos como se estivesse quase a falar ao telefone, aqueles desenhos que nos aparecem sem nós estarmos a pensar. E esse conjunto de desenhos que eu fui de alguma maneira guardando mereceu atenção por parte dos meus colegas que estavam comigo nas aulas e começaram a perguntar por esses desenhos, o que é que eles eram, e de repente eles ganharam uma importância porque eu, além de os fazer, eu ia para casa e sentia a necessidade de os acabar. Eu precisava de ver aquilo feito, precisava de perceber o que é que aquilo era. Eu estava a falar com um amigo e estava a explicar que tinha que acabar o doutoramento para depois começar a tentar pensar em desenhar e fazer disso a minha profissão. E a pergunta desse meu amigo foi: mas porquê que tens que acabar o doutoramento? Eu não respondi, fui para casa em silêncio e quando cheguei a casa informei as pessoas com quem vivia, a minha família, que não ia fazer mais o que estava a fazer e ia tentar viver de fazer desenhos. A minha urgência tem a ver com investigação, sempre, e eu acho que a investigação que eu faço é tão válida, se quisermos, como outra, apenas é feita de outra maneira. É uma investigação através do desenho. Eu desenho para investigar qualquer coisa. O meu trabalho, para mim, pelo menos, obviamente, é uma investigação acerca, obviamente, da arquitetura, da cidade, dos temas tão importantes como são, enfim, todos aqueles que rodeiam e que preocupam o arquiteto, de alguma maneira estão presentes, ainda que eu tenha fugido e vá fugindo sempre que posso para o mundo da imaginação. Eu tenho um desenho que se chama Galeria Ideal e que tem precisamente um conjunto de todos os meus heróis que vêm sobretudo do mundo da arquitetura, também certamente do mundo da arte. Piranesi é sem dúvida assim, está no topo dos topos. No mundo da ilustração o Kino está também muito enraizado em mim porque foi das primeiras bandas desenhadas que eu li. Do campo da arquitetura, o Peter Cook e o Zaki Graham, sem dúvida. A Madeline Riesendorp, os desenhos dela são absolutamente mágicos e tem muito a ver com o que eu gostava, ou com aquilo que eu me relaciono, que tem sempre aquela ironia especial que ela e o Koulas conseguem dar e pôr nos projetos. Aldo Rossi, por exemplo, obviamente, os seus desenhos também. Schutten e Peters, As Cidades Obscuras, são para mim o canon, se quisermos. A obra do Hugh Ferris, um desenhador muito importante dos anos 30, americano, é absolutamente impressionante. Os portugueses, nossos ilustres e mestres, o Cisa Vieira, a Souto Moura, e sobretudo a forma como eles nos ensinaram que se pensava através do desenho e que se resolvia as coisas através do desenho. É engraçado que o Saul Steinberg, que é outro dos meus grandes heróis, é inacreditável o trabalho dele, dizia exatamente isso, que é o que é desenhar, e ele dizia que desenhar é pensar através do papel.
e é isso que eu sinto, é essa a minha relação com o desenho. Não é só essa, mas é também essa. Uma das minhas musas inspiradoras, sem sombra de dúvida, é a Yayoi Kusama. Relaciono muito com aquela espécie de obsessão, ou total obsessão, com os pontinhos, com o preenchimento do espaço vazio, com a relação entre o vazio e o cheio, com a cor, com a repetição, com a persistência. Poder estar um bocadinho mais próxima dela é muito mágico. Quando parto para um trabalho, normalmente tenho uma intuição, tenho uma imagem geral, tenho algumas premissas que quero cumprir, mas não sei o resultado final, ou seja, não existem estudos meus muito detalhados. O máximo que eu tenho são 5 ou 6 linhas e eu ali já consigo perceber como é que vou partir para a obra final. Eu gosto muito de trabalhar nos tiradores, certamente, mas onde eu trabalho mais é no chão. De alguma maneira, o chão parece-me um plano de liberdade. Eu posso pôr tudo no chão e dispor como eu quiser, uma espécie de espaço líquido, se quisermos, em que o desenho certamente é o centro, mas há muitas coisas a acontecer em torno desse espaço central. Portanto, a coreografia em torno do desenho, a relação do corpo com o plano em que vai aparecer uma representação, é importante haver esta ideia de contornar aquilo que estamos a fazer, de andarmos em torno, quase como se estivéssemos a cercar uma espécie de quase visão cubista de qualquer coisa bidimensional, mas andar de todos os lados, ver de um lado, ver do outro, ver de cima, ver de longe. Isso é muito importante. Eu no chão consigo essa distância e essa liberdade. Uma coisa que eu acho que é fundamental e que eu faço permanentemente no meu trabalho é olhar as coisas de muito perto, o mais perto possível, a ver como uma espécie de miopia, pegar numa lupa e investigar tudo segundo vários pontos de vista e depois fazer o exercício contrário, ou seja, olhar tudo de muito longe. E esta elasticidade de olhar é fundamental para garantir determinadas coisas, como a composição, obviamente, mas também outras coisas como mais difíceis de alcançar, como são a emoção. Eu acho que o detalhe é a minha paz interior. Há uma frase muito bonita que diz que a concentração é a piedade da alma e, de alguma maneira, é isso que eu sinto com o detalhe. É um momento em que eu digo, eu estou fora de mim, eu estou ali naquilo que eu estou a fazer e não estou preocupada com os meus pequenos ou ínfimos problemas. As cidades, no fundo, são a maior obra do homem, obviamente. É a nossa maior construção. Eu acho que a cidade, além de infinita, porque podemos aproximar-nos e ler a cidade de formas absolutamente infinitas, é uma belíssima forma de pensarmos aquilo que acaba por ser o tema central do meu trabalho, que é a relação entre o individual e o global. E ao representar uma cidade, isso está sempre implícito. Aquilo que é local, aquilo que é global, aquilo que é idiosincrático, aquilo que é comum a todos, portanto, essa dicotomia entre o um e o anónimo, se quisermos, e o todo, o conjunto. Na exposição No Plan for Japan, e ela intitulou-se No Plan for Japan precisamente por causa disso, porque foi uma espera muito longa e eu não consegui alcançar o Japão, a tentativa foi trazer um bocadinho das minhas experiências, do meu fascínio e de muitas referências que eu fui encontrar na animação, na arte japonesa, arquitetura, no metabolismo, foi trazer um bocadinho do Japão até cá. Trazer aquilo que eu tinha dentro de mim, que ecoava aquilo que eu tinha encontrado no Japão.
Neste caso, a próxima exposição, My Plan for Japan, será exatamente o contrário, a narrativa é inversa, ou seja, eu proponho-me levar um pouco de Portugal até ao Japão, comemorando os 480 anos da chegada de Portugal ao Japão, dos portugueses ao Japão. Partimos dessa mesma ideia e eu relaciono-me ou tento relacionar-me com uma grande obra central que estou a desenvolver. Tenho uma relação muito direta com a arte Namban e com os biomas Namban que sempre me fascinaram. Aquele registro, aparentemente numa espécie de banda desenhada, que descreve o desembarque dos portugueses em território japonês, terá agora outra configuração, certamente, e terá uma leitura contemporânea, obviamente, mas será a minha forma de pensar como é que Portugal chega agora, neste momento, no presente, ao Japão e como é que essas ligações e essa ponte, que é tão forte historicamente, poderá ser prolongada e se poderá desenvolver nas próximas décadas. A exposição é um olhar de uma portuguesa sobre o Japão, portanto, é um olhar estrangeiro sobre um território totalmente descoberto, é uma espécie de descobrimento, o meu olhar descobre qualquer coisa totalmente nova. Há, como em todo o meu trabalho, um cruzamento entre realidade e aquilo que não é real, aquilo que é do campo, do universo da imaginação. Então eu tento trazer qualquer coisa que existe na realidade e que é do campo da arquitetura, qualquer coisa que é incontornável e dou-lhe contornos fantásticos e fantasiosos e convido o observador a habitar estas minhas estruturas fantásticas com a imaginação. Há várias obras que são fundamentais para o meu trabalho. Uma delas é, evidentemente, As Cidades Invisíveis, do Italo Calvino, pelas razões muito óbvias, mas há outro texto dele que são as 6 lições para o próximo milénio, que elenca vários princípios, precisamente para o futuro. Um deles, que é para mim o mais fascinante, é a leveza. E nesse texto ele fala precisamente que temos que dar leveza às coisas, que temos que tirar o peso das palavras, se quisermos. Ele fala precisamente até das cidades. E o meu trabalho vai muito neste sentido e o meu trabalho do Japão reflete muito isso, ou seja, aquilo que é consolidado e que é pesado está sempre em cima. A gravidade funciona ao contrário, ou seja, a gravidade não nos impele para o plano do chão, mas puxa-nos para cima. Há um hélio que invade as estruturas todas. E eu acho que isso é importante porque se relaciona precisamente com a ideia da leveza, mas também com a ideia da memória. De todas as vezes que nós recordamos qualquer coisa, sobretudo um sítio distante, essa memória será diferente. Ou seja, se nós fecharmos os olhos e tornarmos a abrir, a nossa memória é qualquer coisa que voa e não é qualquer coisa que está ancorada ou sobre a qual tropeçamos. É qualquer coisa que não existe, qualquer coisa que não se pode tocar, qualquer coisa de voador, no limite é invisível. Ao ler, por exemplo, o Elogio da Sombra e mesmo muitas outras pensamentos acerca de uma forma de fazer japonesa, e eu percebi que o meu trabalho tinha muitas pontes com isso, ou pelo menos eu vejo-as. E elas são as seguintes: há uma necessidade enorme de repetir. Como o meu trabalho é todo feito à mão, há muito pouco planeamento, portanto ele é inteiramente feito à mão. Nada que é feito à mão não tem erro, ou dito de outra forma, tudo aquilo que é feito com as mãos, como por exemplo o que eu tento fazer com linhas retas paralelas, vão ter necessariamente erros, ou seja, não é possível fazer uma linha paralela à outra sem obviamente falhar nessa missão, ou seja, eu parto para qualquer coisa que sei que vou falhar e é esse o meu trabalho e são essas as premissas. Eu já sei que isso vai acontecer. E a repetição ou a consecutiva iniciação, o consecutivo começo de qualquer coisa que eu sei que vou falhar
é fundamental para que eu comece um desenho novo, para que eu queira terminar um e começar o outro numa, obviamente, infinita e obviamente também sempre falhada, procura pela perfeição. Procurar a perfeição pela repetição e aceitar que esse processo terá o erro e terá que incorporar o erro.